Este camponês recebeu um milagre divino ao confiar apenas em sua fé e perseverança em Deus. O sol nascia preguiçoso sobre as colinas de São Benedito, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que pareciam brotar da própria terra. Era assim todas as manhãs naquele pequeno vilarejo, onde o tempo seguia o ritmo das estações e os homens mediam suas vidas pelo crescimento das plantações. Entre as humildes casas de barro e madeira que se espalhavam pelo vale, destacava-se a figura solitária de Joaquim, que já se encontrava em pé desde as primeiras luzes do amanhecer. Com mãos calejadas pelo trabalho de décadas, Joaquim acariciava a terra como quem acaricia o rosto de um ente querido. Havia aprendido desde menino que aquele solo não era apenas um meio de sustento, mas um presente divino que exigia respeito e dedicação. A terra é como uma esposa fiel, costumava dizer seu pai. Ela responde ao amor que lhe damos com frutos abundantes e generosos. Palavras simples que se tornaram a bússola de sua existência. Os primeiros raios de sol iluminavam as gotas de orvalho espalhadas pelas folhas como pequenos diamantes, enquanto Joaquim caminhava lentamente por entre as fileiras de milho recém-plantadas. Seus olhos cansados, já marcados por rugas profundas, observavam com atenção cada brotinho que surgia timidamente do solo escuro. Eram como crianças que pediam cuidado e proteção, e Joaquim sabia que seu dever era velar por aquelas pequenas vidas até que estivessem fortes o suficiente para enfrentar as intempéries do mundo. A vila de São Benedito era como tantas outras perdidas nos rincões do interior. Um lugar onde as tradições se mantinham vivas através das gerações, onde as pessoas se conheciam pelo nome e onde a fé era o alicerce que sustentava a comunidade nas horas mais difíceis. Ali, Joaquim havia nascido, crescido e formado sua família. Ali também havia enterrado seu pai e sua mãe, guardando na memória cada ensinamento, cada conselho e cada história que eles lhe haviam confiado. Durante toda a sua vida, Joaquim testemunhou a dança imprevisível da natureza, ora generosa, abençoando a terra com chuvas abundantes e colheitas prósperas, ora cruel, castigando os campos com secas impiedosas ou tempestades devastadoras. Aprendeu que viver da terra era aceitar esse jogo de incertezas. Era confiar que, após a tormenta, o sol sempre voltaria a brilhar. Meu filho, a fé é como uma semente, dizia seu pai em longas conversas à luz do lampião. Plante-a no coração e regue-a todos os dias com orações e boas ações. Mesmo nos tempos mais escuros, ela germina e lhe dá força para continuar. Era essa fé inabalável que agora movia Joaquim em mais um dia de trabalho árduo. Aos 60 anos, seu corpo já não tinha o vigor da juventude, mas sua determinação permanecia intacta. Havia algo de sagrado no modo como empunhava a enxada, como se cada movimento fosse uma prece silenciosa, uma conversa íntima com o Criador. Perdido em seus pensamentos, Joaquim mal percebeu a aproximação de Dona Lourdes, sua companheira de mais de 4 décadas. Com um xale colorido sobre os ombros e os cabelos grisalhos presos em um coque simples, ela trazia nas mãos uma caneca fumegante de café. "Saiu tão cedo hoje, meu velho", disse ela com um sorriso sereno. "O café vai esquentar seu corpo e dar forças para o trabalho." Joaquim recebeu a caneca com gratidão. O calor do líquido escuro parecia se espalhar por suas veias, reavivando energias adormecidas. Lourdes era seu porto seguro, sua fortaleza nos momentos de dúvida. Juntos, haviam enfrentado todas as tempestades da vida, criando 2 filhos, Manuel e Teresa, e vendo a família crescer com a chegada dos netos. "Está preocupado com alguma coisa?", perguntou Lourdes, percebendo no olhar do marido uma sombra de inquietação. "As plantas estão diferentes, mulher", respondeu ele, apontando para as folhas do milharal. "Tem manchas que nunca vi antes. Temo que seja alguma praga nova." Lourdes se aproximou para examinar. De fato, pequenas manchas escuras se espalhavam pelas folhas mais jovens, como um presságio silencioso de algo ruim que se aproximava. No entanto,
Ela sabia que seu papel era manter a esperança viva. Vamos pedir ao seu Domingos que venha dar uma olhada. Ele conhece todas as pragas desta região desde que era menino. Seu Domingos era o ancião da vila. Um homem de quase 90 anos cuja sabedoria era reverenciada por todos. Dizia-se que ele conseguia prever o clima apenas observando o voo dos pássaros. E que conhecia o segredo de cada planta que crescia nas redondezas. Naquela mesma tarde, o velho sábio atravessou vagarosamente o campo de Joaquim, apoiando-se em uma bengala de madeira entalhada. Seus olhos, apesar da idade, ainda eram perspicazes, e seu conhecimento, fruto da experiência e da observação, atenta da natureza ao longo de décadas, era um tesouro inestimável para a comunidade. "É grave, Domingos?" perguntou Joaquim, acompanhando o ancião em sua inspeção. Domingos permaneceu em silêncio por longos minutos, examinando as plantas com uma expressão de crescente preocupação. Por fim, soltou um suspiro pesado que pareceu carregar todo o peso do mundo. "É pior do que imaginei, meu amigo", disse ele com voz trêmula. "Estas manchas, nunca vi nada igual. Parece que a praga está se espalhando rapidamente. Olhe como já atingiu quase metade da sua plantação." As palavras de Domingos caíram como pedras no coração de Joaquim. Aquela plantação representava não apenas o sustento da família para os próximos meses, mas também a semente para o plantio seguinte. Uma perda total significaria a ruína completa. "Há algo que possamos fazer?" Te perguntou, tentando não deixar transparecer o desespero que começava a crescer em seu peito. O ancião balançou a cabeça lentamente. "Não conheço remédio para este mal. Nunca vi algo assim em todos os meus anos. Temo que esteja se espalhando por toda a região. Já vi sinais dele nas terras do Antônio e do Pedro." A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Em poucos dias ficou claro que uma peste misteriosa e devastadora havia se instalado em São Benedito, ameaçando destruir todo o trabalho e a esperança dos camponeses. As reuniões na pequena igreja se tornaram mais frequentes, com homens e mulheres ajoelhados em oração fervorosa, suplicando por misericórdia e proteção. No entanto, apesar das preces e dos esforços desesperados para salvar as plantações, a peste avançava implacavelmente, deixando para trás apenas desolação e desespero. Muitas famílias começaram a considerar abandonar suas terras em busca de melhores oportunidades em cidades distantes. O medo havia se instalado, corroendo a fé e a união que sempre foram os pilares daquela comunidade. Numa noite particularmente sombria, quando o peso da aflição parecia insuportável, Joaquim reuniu sua família ao redor da mesa simples de madeira. A luz vacilante das velas revelava rostos marcados pela preocupação e pelo cansaço. Manuel, seu filho mais velho, já havia sugerido que deveriam pensar em partir antes que fosse tarde demais. Teresa, embora silenciosa, tinha no olhar a mesma incerteza quanto ao futuro. "Não vamos abandonar nossas terras", declarou Joaquim com uma convicção que surpreendeu a todos. "Esta terra foi de meu pai e do pai dele antes disso. Nossas raízes estão aqui, profundas como as raízes das velhas árvores do pomar. Já enfrentamos secas, enchentes e pragas antes. Vamos enfrentar isso também, com fé e trabalho duro." "Mas, pai", argumentou Manuel, "esta praga é diferente. Está destruindo tudo, não apenas nossas plantações, mas as de toda a vila. Como poderemos sobreviver?" Joaquim ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na chama trêmula da vela que iluminava o centro da mesa. Quando finalmente falou, sua voz era calma e firme. "Lembram-se da história que meu pai contava sobre a grande seca de 1888? Por 3 anos não caiu uma gota de chuva. Os rios secaram, o gado morreu, e muitos perderam a esperança. Mas meu avô se recusou a abandonar esta terra. Ele cavou um poço tão fundo que dizem ter encontrado água que vinha diretamente do paraíso. E essa água salvou não apenas nossa família, mas toda a vila." Teresa sorriu timidamente, lembrando-se de como adorava essa história quando criança. "E o senhor acredita que um milagre assim pode acontecer novamente, pai?"
Acredito, minha filha, respondeu Joaquim com um brilho renovado no olhar. Mas o milagre não virá sozinho. Precisamos fazer nossa parte. Amanhã, ao invés de chorar sobre as plantas perdidas, começaremos a preparar uma nova área para plantio. Utilizaremos sementes diferentes, aquelas que guardei da colheita do ano passado. E, acima de tudo, manteremos nossa fé. Não permitiremos que o medo nos paralise. Lourdes, que até então observava em silêncio, levantou-se e colocou a mão sobre o ombro do marido. Estou com você, meu velho. Sempre estive e sempre estarei. Na manhã seguinte, ainda antes do nascer do sol, Joaquim estava novamente no campo, mas desta vez não estava sozinho. Manuel e Teresa haviam decidido ficar e lutar ao lado dos pais. E não apenas eles. À medida que o dia avançava, outros moradores da vila começaram a aparecer, trazendo ferramentas, sementes e, mais importante, uma disposição renovada para enfrentar a adversidade. Inspirados pelo exemplo de Joaquim, que se recusava a se render ao desespero, os camponeses de São Benedito iniciaram um esforço coletivo para salvar o que restava de suas plantações e preparar novas áreas para cultivo. As mulheres organizaram grupos de oração, reunindo-se diariamente para elevar suas súplicas aos céus. As crianças foram ensinadas a observar cuidadosamente as plantas, em busca dos primeiros sinais da praga, permitindo que as áreas afetadas fossem isoladas rapidamente. Seu Domingos, apesar da idade avançada, tornou-se presença constante nos campos, compartilhando seu conhecimento ancestral sobre plantas medicinais e métodos alternativos de cultivo. Ele ensinou os camponeses a preparar uma mistura de ervas que, embora não eliminasse completamente a peste, parecia retardar seu avanço. Nossos antepassados enfrentaram desafios semelhantes, explicava o ancião enquanto demonstrava como aplicar a mistura nas plantas. Eles não tinham os recursos que temos hoje, mas tinham algo igualmente poderoso: a capacidade de observar a natureza e aprender com ela. As semanas se transformaram em meses de trabalho árduo e incansável. O sol inclemente do meio-dia castigava, os corpos já exaustos, e as noites traziam o peso da incerteza sobre o resultado de tantos esforços. Ainda assim, ninguém desistiu. A determinação de Joaquim havia acendido uma chama de esperança que agora iluminava toda a comunidade. Durante esse período, tornou-se costume reunir-se todas as noites na pequena praça central da vila. Ali, sob um céu estrelado que parecia infinito, os moradores compartilhavam histórias de superação, cantavam canções antigas que falavam de fé e perseverança e reafirmavam seu compromisso com a terra e uns com os outros. Em uma dessas noites, quando a lua cheia banhava o vilarejo com sua luz prateada, seu Domingos pediu a palavra. O silêncio imediatamente se fez presente, todos ansiosos para ouvir a sabedoria do ancião. Meus queridos amigos, começou ele com voz embargada pela emoção. Sou um homem velho que já viu muitas coisas nesta vida. Vi plantações crescerem e morrerem. Vi famílias prosperarem e outras partirem em busca de novos começos. Mas nunca, em todos os meus anos, testemunhei algo tão poderoso quanto o que vejo agora em nossa comunidade. O velho sábio fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos que o cercavam. A peste que ataca nossas plantações é terrível, sim, mas ela nos mostrou algo que talvez tivéssemos esquecido: que somos mais fortes juntos do que separados. Que a verdadeira colheita não é apenas o que tiramos da terra, mas o que cultivamos em nossos corações. As palavras de Domingos tocaram profundamente a alma de cada pessoa presente. Era verdade que a adversidade havia aproximado a comunidade como nunca antes. Vizinhos que mal se falavam agora trabalhavam lado a lado nos campos. Antigos desentendimentos foram esquecidos em nome do bem comum. A vila respirava um novo espírito de união e solidariedade. No entanto, a natureza ainda reservava mais um desafio para testar a resiliência daquele povo. Em uma noite de verão, quando um calor sufocante tornava o sono quase impossível,
O céu repentinamente se iluminou com um clarão avermelhado. Gritos de alarme ecoaram pela vila. Fogo! Fogo nas estepes! Um incêndio de proporções assustadoras avançava rapidamente em direção a São Benedito, impulsionado por ventos fortes que pareciam surgir do nada. As chamas vorazes devoravam tudo em seu caminho, transformando em cinzas o trabalho de meses. O pânico se instalou, com famílias correndo para salvar o pouco que possuíam. Joaquim, despertado pelos gritos, saiu imediatamente de casa, seu coração apertado diante da visão apocalíptica que se apresentava. O céu, antes repleto de estrelas, agora estava coberto por uma densa fumaça negra, e o ar quente e sufocante tornava difícil respirar. Manuel, Teresa, chamou desesperadamente, temendo pela segurança dos filhos. Logo eles apareceram, juntamente com outros jovens da vila, já organizando brigadas para combater o incêndio. "Precisamos criar uma linha de defesa", gritou Manuel por cima do rugido crescente das chamas. "Cortem a vegetação em uma faixa larga ao redor das plantações. Usem água dos poços para molhar o solo." Era uma batalha desigual. Homens e mulheres armados apenas com enxadas e baldes, contra a fúria incontrolável do fogo. Mesmo assim, ninguém hesitou. Trabalhando como um único organismo, a comunidade de São Benedito formou uma barreira humana entre as chamas e o fruto de seu trabalho. Joaquim, apesar da idade, estava na linha de frente. Com o rosto coberto de fuligem e os pulmões ardendo pela fumaça, ele trabalhava incansavelmente, incentivando os outros com seu exemplo. "Não vamos desistir", repetia entre acessos de tosse. "Nossos antepassados não desistiram, e nós também. Não vamos." A luta contra o fogo se estendeu por toda a noite. Homens desmaiavam de exaustão apenas para se levantarem minutos depois e retornarem ao combate. Mulheres formavam longas filas para transportar água, desde os poços até as frentes de batalha. Até mesmo as crianças participavam, carregando baldes pequenos e mensagens entre os grupos. Quando o primeiro raio de sol rompeu o horizonte, revelando a extensão dos danos, um silêncio pesado caiu sobre a vila. Grande parte das plantações havia sido consumida pelo fogo. Casas nas bordas do vilarejo estavam reduzidas a escombros fumegantes. A visão era desoladora, um retrato vívido da fragilidade humana diante das forças da natureza. Joaquim, sentado em uma pedra à beira do caminho, contemplava em silêncio o resultado da batalha. Seu corpo estava exausto, suas mãos queimadas e cheias de bolhas, mas era a dor em seu coração que mais pesava. Tantos meses de trabalho árduo, tanta esperança depositada naquelas plantações. E agora, cinzas. Lourdes se aproximou silenciosamente e sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos feridas entre as suas. Não havia necessidade de palavras entre eles. O toque era suficiente para transmitir o que sentiam. Uma mistura de desespero e gratidão por estarem vivos e juntos. Aos poucos, outros moradores começaram a se reunir ao redor deles. Rostos exaustos, corpos maltratados, mas olhares que ainda mantinham uma centelha de dignidade. Era como se, instintivamente, buscassem em Joaquim alguma orientação, alguma palavra que pudesse iluminar o caminho nas trevas que agora se abatiam sobre eles. O velho camponês olhou para aqueles rostos familiares e sentiu um nó na garganta. O que poderia dizer-lhes? Que esperança poderia oferecer quando ele mesmo se sentia à beira do abismo? Foi então que uma voz frágil rompeu o silêncio. Era Aninha, uma menina de apenas 7 anos, filha do ferreiro. Ela se aproximou timidamente de Joaquim e estendeu-lhe algo que segurava nas mãos pequenas. "Olhe, seu Joaquim", disse ela com a inocência própria de sua idade. "Encontrei esta semente intacta no meio das cinzas. Podemos plantá-la, não é mesmo?" Joaquim pegou o pequeno grão com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era uma simples semente de milho, provavelmente carregada pelo vento durante o incêndio. Mas, naquele momento, representava algo muito maior: a possibilidade de recomeço.
Um sorriso lento se formou em seu rosto cansado. Sim, Aninha, respondeu ele, sua voz ganhando força a cada palavra. Vamos plantá-la. E não apenas esta, mas centenas, milhares delas. Vamos reconstruir tudo juntos. Levantando-se com dificuldade, Joaquim olhou ao redor para as faces que o observavam atentamente. Meus amigos, perdemos muito. Não posso negar isso. O fogo levou o fruto de nosso trabalho e testou nossa fé até o limite. Mas há algo que nenhum incêndio pode destruir: nossa determinação, nossa união e nossa capacidade de recomeçar. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Lentamente, como um rio que volta a fluir após um longo período de seca, a esperança começou a renascer nos corações daqueles homens e mulheres simples. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário aconteceu em São Benedito. Como se a própria natureza quisesse compensar pela destruição causada, uma chuva suave e persistente começou a cair sobre a região. Não era uma tempestade violenta, mas uma garoa gentil que durou vários dias, umedecendo o solo enegrecido pelo fogo e lavando a fuligem que cobria as folhas das árvores sobreviventes. É um sinal, comentavam os mais velhos, olhando para o céu com gratidão. É Deus nos dizendo que não nos abandonou. A chuva trouxe consigo um fenômeno inesperado. Nas áreas atingidas pelo fogo, onde antes a peste misteriosa destruía as plantações, agora começavam a surgir pequenos brotos verdes totalmente livres da doença. Era como se o incêndio, em sua fúria destruidora, tivesse também purificado a terra, eliminando o mal que a afligia. Seu Domingos foi o primeiro a perceber essa transformação. Venham ver, chamou ele um dia, sua voz trêmula de excitação. As cinzas estão fertilizando o solo. É um milagre. De fato, onde o fogo havia passado, a vegetação renascia com um vigor surpreendente. Os técnicos agrícolas que vieram de cidades vizinhas para avaliar os danos não conseguiam explicar o fenômeno. As análises mostravam que o solo, antes contaminado pela praga, agora apresentava uma composição química perfeita para o cultivo. Às vezes o fogo é necessário para renovar a terra, explicou um deles a Joaquim. Em algumas florestas, certas sementes só germinam após um incêndio. É como se a natureza soubesse exatamente o que fazer para se curar. Aquela observação ficou gravada na mente de Joaquim. Talvez fosse assim também com as pessoas, pensou ele. Talvez precisassem passar pelo fogo das provações para descobrir sua verdadeira força e propósito. Com renovado entusiasmo, a comunidade de São Benedito se lançou à tarefa de reconstrução. As casas destruídas foram erguidas novamente, mais sólidas e seguras que antes. Os campos foram preparados para um novo plantio, utilizando técnicas aperfeiçoadas que seu Domingos havia aprendido com seus antepassados e que agora eram combinadas com os conhecimentos modernos trazidos pelos técnicos. Mas a mudança mais significativa não era visível aos olhos. Estava nos corações e mentes daquele povo, que agora encarava a vida com uma perspectiva diferente. A adversidade havia ensinado lições valiosas sobre a importância da união, sobre a força que nasce da fé sincera, sobre a capacidade humana de se reinventar diante do impossível. A história de Joaquim e da vila de São Benedito começou a se espalhar pela região. Viajantes que passavam pelo local voltavam, impressionados com o que viam. Uma comunidade que havia transformado a tragédia em oportunidade, o desespero em esperança, a derrota em vitória. Muitos vinham de longe apenas para ouvir da boca do velho camponês os detalhes daquela jornada extraordinária. Sentado à sombra de uma mangueira, com crianças e adultos ao seu redor, Joaquim compartilhava sua experiência sem vanglória, atribuindo o mérito a Deus e à força coletiva da comunidade. A terra nos ensina sobre a vida, dizia ele com a sabedoria simples dos que aprenderam através do sofrimento. Ela nos mostra que após o inverno mais rigoroso, sempre vem a primavera, que as sementes precisam ser enterradas na escuridão,
antes de brotarem para a luz, que as raízes mais fortes são aquelas que enfrentaram as maiores tempestades. Enquanto falava, seus olhos percorriam os campos verdejantes que se estendiam até o horizonte. A colheita daquele ano prometia ser a mais abundante em décadas. As plantas cresciam vigorosas e saudáveis, como se quisessem compensar pelo tempo perdido. Lourdes, sentada ao seu lado, sorria silenciosamente. Conhecia cada linha do rosto do marido, cada cicatriz em suas mãos, cada sonho e medo que habitava seu coração. Sabia que por trás daquela aparente tranquilidade havia um homem que muitas vezes duvidou, que muitas noites chorou em silêncio, que muitas vezes se perguntou se teria forças para continuar, mas que, apesar de tudo, jamais desistiu. Conte para ele sobre a noite do incêndio, pai, pediu Teresa, que agora estava grávida de seu primeiro filho. Joaquim hesitou por um momento, como sempre fazia antes de falar sobre aquela noite. Era uma memória que ainda trazia dor, mas também uma profunda gratidão. Naquela noite, começou ele. Quando as chamas cercavam nossa vila por todos os lados e o ar estava tão quente que parecia queimar nossos pulmões, pensei que era o fim. Olhei para o céu coberto de fumaça e perguntei em silêncio: por quê? Por que mais esta provação? Ele fez uma pausa, relembrando vividamente aquele momento. E então, algo estranho aconteceu. Em meio ao caos, em meio aos gritos e ao rugido do fogo, senti uma paz inexplicável, como se uma voz interior me dissesse: não tema, estou contigo, mesmo no vale da sombra, estou contigo. Seus ouvintes estavam em completo silêncio, absorvendo cada palavra. Para muitos, especialmente os mais jovens, aquela história tinha o sabor de uma lenda antiga, um conto passado de geração em geração para inspirar coragem e esperança. Não sei explicar o que aconteceu depois, continuou Joaquim. Lembro-me apenas de sentir uma força que não era minha, de ver pessoas realizando feitos que pareciam impossíveis. Vi homens esgotados encontrarem energia para continuar lutando. Vi mulheres enfrentarem as chamas para salvar não apenas suas famílias, mas também seus vizinhos. Vi crianças demonstrarem uma coragem que envergonharia muitos adultos. Ele olhou diretamente para Aninha, agora com quase 8 anos, que sorriu timidamente. E vi uma pequena menina me ensinar a maior lição de todas, que mesmo nas cinzas da destruição pode se esconder a semente de um novo começo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que Joaquim observava todas as manhãs. Era um lembrete constante do ciclo eterno da vida. Nascimento, crescimento, morte e renascimento. Um ciclo que ele havia testemunhado inúmeras vezes em sua plantação e que agora via refletido na história de sua comunidade. Meus amigos, concluiu o velho camponês, se há algo que aprendi em minha longa vida, é que a fé verdadeira não nos livra das tempestades. Ela nos dá força para navegar através delas. E quando finalmente chegamos à outra margem, descobrimos que não somos mais os mesmos. Somos mais fortes, mais sábios, mais humanos. Suas palavras permaneceram no ar como uma bênção, enquanto o grupo lentamente se dispersava para retornar às suas casas. A noite se aproximava, trazendo consigo a promessa de descanso para corpos cansados e paz para almas inquietas. Joaquim e Lourdes ficaram ali, sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas em um gesto que dispensava palavras. Diante deles, os campos de São Benedito se estendiam como um testemunho vivo de que a perseverança, a fé e o amor são capazes de transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. E assim, enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escurecido, o velho camponês que nunca desistiu agradecia silenciosamente por todas as provações que havia enfrentado, porque foram elas que o ensinaram o verdadeiro valor da vida, o significado da fé e a beleza de um coração que se recusa a se render diante das adversidades. Em São Benedito, essa história seria contada por gerações,
inspirando homens e mulheres a enfrentarem seus próprios desafios com coragem e dignidade. E em cada campo cultivado, em cada planta que brotava da terra, permaneceria o legado silencioso de Joaquim, um homem simples, que com suas mãos calejadas e seu coração cheio de fé, havia semeado não apenas sementes, mas esperança. Com o passar das estações, a fama da ressurreição de São Benedito alcançou terras distantes. Agricultores de vilarejos vizinhos começaram a peregrinar até lá, ansiosos por conhecer os segredos que haviam transformado cinzas em fertilidade. Fazendeiros prósperos e camponeses humildes, todos iguais em sua busca por sabedoria, sentavam-se aos pés de Joaquim para ouvir suas histórias. "Não tenho segredos para compartilhar", dizia ele. "Apenas o que aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. A terra não responde à ganância ou à pressa. Ela responde ao amor, à paciência e ao respeito." Essas palavras simples, pronunciadas sem qualquer pretensão, continham uma verdade profunda que ressoava no coração de quem as ouvia. Em um mundo cada vez mais dominado pela pressa e pelo lucro fácil, o exemplo de Joaquim era um lembrete de valores quase esquecidos. Uma tarde, enquanto supervisionava a colheita ao lado de Manuel, Joaquim sentiu uma pontada no peito. Não era uma dor aguda, mas um aviso silencioso de que o tempo estava cobrando seu preço. Aos 65 anos, seu corpo começava a demonstrar sinais de cansaço que nem mesmo sua força de vontade podia ignorar. "Pai, está se sentindo bem?" perguntou Manuel, percebendo a súbita palidez no rosto do pai. "Só preciso descansar um pouco", respondeu Joaquim, forçando um sorriso. Estas pernas velhas já não são o que eram antigamente. Mas tanto Manuel quanto Teresa sabiam que era mais do que cansaço. Nos meses seguintes, observaram com crescente preocupação o lento declínio da saúde do pai. Joaquim continuava a trabalhar, embora em ritmo mais lento, recusando-se a ficar confinado dentro de casa. "A terra me chama", explicava ele quando Lourdes insistia para que descansasse. "E enquanto eu puder atender a esse chamado, continuarei indo." Em uma manhã particularmente fria de inverno, quando uma neblina densa cobria os campos como um manto branco, Joaquim acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Vestiu-se silenciosamente para não acordar Lourdes e saiu para sua caminhada diária pelos campos. Havia algo diferente no ar naquela manhã, uma quietude que parecia suspender o tempo. Enquanto caminhava lentamente por entre as fileiras de milho, agora quase pronto para a colheita, Joaquim refletia sobre sua vida. Havia enfrentado inúmeros desafios, conhecido a dor da perda e o sabor da vitória. Havia visto seus filhos crescerem fortes e íntegros, e agora tinha o privilégio de ver seus netos seguindo o mesmo caminho. Sentando-se em uma pedra à beira do caminho, contemplou o horizonte onde os primeiros raios de sol começavam a romper a escuridão. Uma paz profunda o envolveu, como se cada fibra de seu ser estivesse em perfeita harmonia com o mundo ao redor. "Está na hora", murmurou para si mesmo, sem medo ou tristeza, apenas aceitação serena. Quando Manuel o encontrou, horas depois, Joaquim estava ainda sentado naquela pedra, o rosto voltado para o sol, um leve sorriso nos lábios. Seus olhos estavam fechados, como se tivesse adormecido, mas seu peito já não se movia com o ritmo da respiração. A notícia da partida de Joaquim se espalhou rapidamente pela vila. Pessoas de todas as idades se reuniram diante de sua casa, trazendo flores, velas e histórias sobre como aquele homem simples havia tocado suas vidas. Não era um momento apenas de tristeza, mas de celebração de uma vida vivida com propósito e dignidade. Durante o funeral, realizado sob um céu de um azul tão intenso que parecia impossível, seu Domingos, agora com mais de 90 anos, apoiou-se em sua bengala e dirigiu-se aos presentes. "Hoje nos despedimos de um homem que compreendeu o verdadeiro significado da vida. Joaquim não acumulou riquezas materiais, não buscou fama ou reconhecimento. Sua grandeza estava na simplicidade com que encarava cada dia como uma dádiva.
cada desafio como uma oportunidade de crescimento. O ancião fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos emocionados que o cercavam. Mas não pensem que Joaquim nos deixou. Ele vive em cada planta que brota nesta terra que tanto amou. Vive nos ensinamentos que transmitiu a seus filhos e netos. Vive em cada um de nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo e aprender com seu exemplo. As palavras de Domingos traduziam o sentimento coletivo. Joaquim havia partido, mas seu legado permanecia vivo, pulsante como uma semente que continua a germinar mesmo após muitas estações. Nos anos que se seguiram, a vila de São Benedito prosperou como nunca antes. As técnicas de cultivo aperfeiçoadas por Joaquim e transmitidas a Manuel se espalharam por toda a região, transformando áreas antes improdutivas em campos férteis. A comunidade permaneceu unida, enfrentando juntos os novos desafios que surgiam, sempre inspirados pelo exemplo do camponês que nunca desistiu. Teresa, seguindo os passos do pai, tornou-se uma guardiã das tradições locais, reunindo e registrando as histórias e conhecimentos passados de geração em geração. Seus cadernos preenchidos com anotações detalhadas sobre plantas medicinais, ciclos de plantio e histórias da comunidade tornaram-se referência para pesquisadores e agrônomos que visitavam a região. Lourdes viveu mais 10 anos após a partida do marido. Apesar da saudade que carregava no peito, encontrou conforto no amor dos filhos e netos e na certeza de que reencontraria Joaquim um dia. Quando finalmente fechou os olhos pela última vez, tinha nos lábios o mesmo sorriso sereno que havia marcado a partida de seu companheiro. Em um dia especial, quando se completavam 5 anos da morte de Joaquim, a comunidade de São Benedito se reuniu para inaugurar uma pequena praça em sua homenagem. No centro, foi plantada uma árvore de ipê amarelo, conhecida por sua resistência, e por suas flores deslumbrantes que parecem iluminar a paisagem. Este ipê, explicou Manuel durante a cerimônia, representa tudo o que meu pai nos ensinou. Suas raízes profundas simbolizam nossa conexão com a terra e com nossas tradições. Seu tronco forte representa a resiliência diante das adversidades. E suas flores, que explodem em cores mesmo antes das folhas surgirem, nos lembram que a beleza e a esperança sempre renascem, mesmo após os períodos mais áridos. À medida que o tempo passava, a história de Joaquim ganhava contornos quase míticos. Nas noites de lua cheia, quando a comunidade se reunia ao redor de fogueiras para compartilhar histórias, os mais velhos contavam aos mais jovens sobre o camponês que havia salvado São Benedito com sua fé inabalável. Algumas versões falavam de sinais misteriosos que Joaquim teria recebido durante a noite do incêndio. Outras mencionavam uma luz inexplicável que teria guiado os combatentes do fogo através da fumaça densa. E havia ainda quem jurasse que, em certas madrugadas, quando a neblina cobria os campos, era possível ver a silhueta de um homem caminhando entre as plantações, como um guardião silencioso velando pelo fruto do trabalho de seus descendentes. Tais histórias eram ouvidas com um misto de fascínio e reverência pelos jovens, que cresciam imbuídos do mesmo espírito de perseverança e conexão com a terra que havia caracterizado a vida de Joaquim. Mesmo aqueles que partiam de São Benedito em busca de estudos ou oportunidades nas grandes cidades, levavam consigo as lições aprendidas à sombra daquela história, como sementes que encontrariam solo fértil em lugares distantes. Em uma tarde de primavera, quando os netos de Joaquim já haviam se tornado adultos e tinham seus próprios filhos, um visitante ilustre chegou a São Benedito. Era um cientista renomado, especializado no estudo de solos e técnicas sustentáveis de agricultura. Vim conhecer o milagre de São Benedito, explicou ele a Manuel, que agora era um homem de cabelos grisalhos e a mesma postura digna de seu pai. Ouvimos falar sobre como esta comunidade transformou uma catástrofe em oportunidade e como suas técnicas de cultivo produzem resultados extraordinários sem danificar o meio ambiente. Manuel sorriu, reconhecendo naquelas palavras o verdadeiro legado de seu pai.
Não eram as histórias fantásticas ou os possíveis milagres que constituíam sua maior contribuição, mas o exemplo concreto de como o respeito pela terra e a perseverança diante das dificuldades podiam transformar realidades. Não há segredos complicados em nossas técnicas, explicou ele ao cientista enquanto caminhavam pelos campos verdejantes. Apenas o conhecimento acumulado por gerações, combinado com a disposição de aprender e evoluir. Meu pai costumava dizer que a sabedoria está em saber quando preservar o antigo e quando abraçar o novo. O cientista passou semanas em São Benedito, estudando meticulosamente os métodos de cultivo, a composição do solo e, principalmente, a forma como a comunidade se organizava para trabalhar em harmonia com a natureza. Suas descobertas foram publicadas em revistas respeitadas e ajudaram a disseminar práticas sustentáveis para outras regiões, com desafios semelhantes. Assim, sem jamais imaginar, Joaquim havia contribuído não apenas para a sobrevivência de sua comunidade, mas para um movimento maior de reconexão com a terra e seus ritmos naturais. Seu exemplo inspirava pessoas que nunca ouviram seu nome, que viviam a milhares de quilômetros de distância, mas que compartilhavam o mesmo desejo de construir um futuro mais sustentável e justo. E em São Benedito, sempre que os ventos sopravam mais fortes e as nuvens escuras anunciavam tempestades no horizonte, as pessoas se reuniam em torno do ipê amarelo na praça central, buscando conforto na lembrança do camponês que lhes havia ensinado que após a tormenta mais violenta, sempre vem a calmaria. Após a noite mais escura, sempre nasce um novo dia. O verdadeiro milagre não estava nos eventos extraordinários que pontuaram a história da vila, mas na transformação silenciosa dos corações que aprenderam, através do exemplo de um homem simples, que a fé genuína, o trabalho honesto e o amor pela terra são capazes de gerar frutos que alimentam não apenas o corpo, mas também a alma.